Ei, bom dia a todos, muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer estar aqui com vocês nesse webinar de descarbonização de cadeia de valor para a sustentabilidade. Próximo, por favor. Apresentar aqui o time que fará a apresentação. Eu sou Márcio Xavier, trabalho na SAP, na área de Digital Supply Chain, e também sou embaixador América Latina e Caribe para soluções de ESG sustentabilidade. Comigo aqui da SAP está Nádia Torres, Global Manager para desenvolvimento de negócios na área de Digital Supply Chain América Latina e Caribe. Fábio Lopes, diretor fundador da Intec Pro, que fará a apresentação junto comigo, e Sérgio, diretor da Intec Pro, que apresentará a parte dos produtos dos quais falaremos hoje para vocês. Próximo, por favor. Visão do nosso CEO. E se nós tornássemos a nossa rentabilidade sustentável e a nossa sustentabilidade rentável sem ferir ambas, ou seja, vou ganhar dinheiro com a sustentabilidade e vou ter essa rentabilidade sustentável ao longo do tempo, sem que elas conflitem. Esse é o nosso rumo, é a nossa missão. Próximo, por favor. Próximo slide. Nossa visão. Então, nós estamos trabalhando num mundo de empresas inteligentes, onde a gente está fazendo um trabalho de sustentabilidade em soluções empresariais. O próximo passo para isso é criar as redes inteligentes e sustentáveis, onde as empresas vão cooperar e vão criar redes de sustentabilidade, trabalhando o Green Ledger, trabalhando evitar o desperdício e soluções para suportar o ESG. E a reboque deste movimento, nós teremos um mundo mais sustentável, seja nos recursos naturais, seja na inclusão social, seja na regulamentação de ESG. Próximo, por Não, favor. porque eu perdi, eu... Peraí. Acho que tem alguém aqui com o microfone aberto. Vamos lá. Visão de sustentabilidade perseguindo zero emissões. A SAP ela está baseada em três grandes pilares: em emissões zero de carbono, em economia circular, onde estamos falando de toda a rede colaborando, evitando desperdício, trabalhando resíduos e dentro do conceito de ESG propriamente dito, e na parte S de social, em inclusão social, onde a gente tem uma justiça social, onde a gente tem toda uma sociedade engajada com as mesmas chances, com as mesmas equalidades. Então, aqui embaixo, zero emissões, economia circular e inclusão social. Hoje nós vamos dar foco no primeiro quadradinho aqui, zero emissions, ou seja, na parte de carbono, que é o foco do nosso webinar hoje. Mas, obviamente, faremos depois outras sessões onde trabalharemos com vocês as outras questões. E nós, SAP, como enabler e exemplar, ou seja, temos soluções e criamos processos de negócio para exemplificar, para usar e para fornecer para o mercado soluções que suportam essa tendência de sustentabilidade e de ESG, criando negócios sustentáveis para os nossos clientes, para os nossos ecossistemas, para os nossos parceiros e, como eu disse no primeiro slide, a reboque de todo esse arcabouço de soluções, serviços e cooperação, teremos aí um mundo mais sustentável para passar para as próximas gerações. Vamos lembrar que nós somos parte dessa natureza, parte desse mundo, e cabe a nós, como missão, ter este mundo mais sustentável adiante. Próximo, por favor. Um pouquinho do status que estamos hoje em termos de mercado. Os nossos clientes começam com a parte regulatória de compliance, de medir os seus relatórios, o seu desempenho, os seus KPIs nas suas operações quando estamos falando de emissão de carbono e de sustentabilidade. Num segundo passo, passam a colaborar a efetivamente eliminar desperdícios, a efetivamente controlar a emissão de gases e fazer com que esse ecossistema trabalhe de forma harmônica. E passando a um terceiro estágio, fazendo com que os seus processos de negócio se espelhem em toda a sociedade, incluindo os seus serviços, incluindo o trabalho com seus clientes, incluindo a inclusão social e como todo esse arcabouço de pessoas que vão colaborar nessa grande rede,
vai sustentar o nosso conceito de um melhor mundo, um mundo verde, um mundo sustentável. Para suportar tudo isso, temos, volta um pouquinho só para eu fechar o assunto, temos um conjunto bastante completo de soluções, e o Fábio e o Sérgio vão falar bastante disso, desde o design até o operate, ou seja, desde a concepção de um produto e serviço até efetivamente a entrega e monitoramento dessas cadeias verdes. É tudo SAP? Não, obviamente o mundo é bastante heterogêneo e nós temos aqui a possibilidade de interagir com outras soluções através de tecnologias de integração, de desenvolvimento de aplicações específicas, de apps, enfim. Então, eu estou falando aqui de todo um conjunto de soluções completas para a sustentabilidade SDG, desde desenho de soluções até efetivamente a sua entrega, com toda a integração e desenvolvimentos através de uma plataforma de integração que nós chamamos de Business Technology Platform, gancho para o qual o Fábio vai falar bastante e apresentar alguns dos modelos que temos. Ok? Próximo, por favor. E aqui, então, falando de sustentabilidade, somos coroados com o reconhecimento de ser como o status AA para o Morgan Stanley indicador, né? Pelo 14º ano, a SAP é ranqueado como o número 1 na companhia de software pela Dow Jones. Temos aí mais de 94% do nosso time de empregados trabalhando, pensando em sustentabilidade. Ainda é pouco, temos mais 6 a convencer. Eu acho que o nosso target é que 100% dos nossos colaboradores estejam engajados nessa causa. E, a reboque disso, toda uma área de inovação, de retrabalhar a questão de custo, e isso traz para nós e para os nossos clientes um stock valuation, ou seja, as empresas melhor avaliadas, que têm melhor investimento, que têm melhor performance, são hoje aquelas que estão efetivamente preocupadas com as questões de ESG e sustentabilidade. Próximo, por favor. Então, fechando 3 grandes linhas de raciocínio, para passar a palavra para os nossos apresentadores de solução: adaptar operações e processos à sustentabilidade, gerenciar, controlar e administrar os requisitos regulatórios e tornar um negócio regenerativo. Isso é um ciclo. Eu vou produzir, vou entregar, vou integrar e vou monitorar a emissão de carbono, vou monitorar a economia circular e vamos monitorar a questão social com integração e qualidade. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Agora, passando aí a palavra ao Sérgio, que vai apresentar algumas das soluções que estamos falando. Muito obrigado. Opa, vamos lá, pessoal. Então, dando continuidade aqui, né? Sustentabilidade é a nova fronteira, né? A hora é agora. O que eu quero dizer com isso, né? A gente tem aí alguns números e pesquisas demonstrados, e aí eu convido vocês a já utilizarem os QR Codes abaixo da tela para acessar algumas pesquisas, né? Então, essas pesquisas aí do Banco Mundial, a gente tem uma pesquisa aí da McKinsey, temos aí algumas pesquisas que baseiam aqui a nossa argumentação em relação à sustentabilidade, né? E cada vez mais a gente tem visto nos consumidores, nas pessoas em geral, uma preocupação em relação à empresa na qual elas vão trabalhar, na empresa da qual elas vão consumir os produtos, nas empresas das quais elas vão fazer investimentos ou já fazem investimentos, mas estão repensando, né? Isso muito mais forte dentro da geração Z, dos millennials, né? Essa é a preocupação número 1 deles, né? Então a gente tem aí também uma resposta do mercado e das empresas em relação a isso. Então, assim, é fato, já 48% dos CEOs já implementaram alguma medida de sustentabilidade, estão no caminho disso, não necessariamente já são empresas totalmente sustentáveis, mas estão se movendo no caminho as empresas estão crescendo cada vez mais rápido o seu desenvolvimento de produtos de forma sustentável, né? Então, aqui a ideia é a gente demonstrar que o cenário mundial, não só no Brasil, vem acelerando fortemente, né, no sentido de que a gente
tenha muito mais sustentabilidade como um foco, né? E aí acho que é importante também ressaltar o seguinte, né? Algumas regulamentações vêm surgindo aqui no Brasil, e no mundo, não só regulamentações, mas leis, né? Leis de descarbonização. O que significa isso, né? Por exemplo, a Argentina, em 2018, criou uma nova lei taxando o carbono dos seus combustíveis fósseis, principalmente dos combustíveis líquidos, né? Como gasolina, álcool, etc., e carvão, substituindo impostos antigos, né? Mas mudando realmente no sentido de punir a descarbonização. Outros impostos e outros países, né, já existem 70 taxações de lei de carbono mundo afora, né, e o Brasil certamente não vai ficar fora disso. Então, assim, é importante que não só por uma questão de evolução, mas questão de mercado e consumo, mas também os governos estão se movendo no sentido de que tenhamos aí uma descarbonização. Próximo, por favor. Pode. Isso, ok. Maravilha. Então, o que a gente tem aqui, né, mais de marcos mais recentes no Brasil. Então, começamos aí pela Rio 2020, mais 20, né, que aconteceu em 2012. Acho que foi um marco inicial para que a questão de como as próximas décadas, em termos de sistemas ambientais e sustentabilidade ocorram, né? Então, acho que foi um pontapé inicial mais forte, e aí, com base nisso, alguns outros marcos ocorreram, né? Em 2014, o Bacen ele lançou a política de responsabilidade socioambiental, né, para o sistema financeiro nacional, que obriga os bancos, né, a fazer uma análise de riscos socioambientais e reportes, né, anuais em relação a esses riscos, né, as questões ambientais e sociais e de governança. Agora mais recentemente, né, em 2021, a CVM lançou a resolução número 59. A resolução número 59 ela é muito importante porque já a partir deste ano, agora de janeiro, as empresas listadas em bolsa de valor, elas passaram a ser mensalmente obrigadas, né, a fazer o reporte mensal e anual dos indicadores de ESG. Caso elas não façam, elas vão ter que dar justificativas disso. Então, é super relevante, né, para que elas continuem, inclusive, participando de fundos ESG que façam devidamente o reporte de todos os seus indicadores de sustentabilidade. E aí, por fim, a gente tem aí um marco mais recente agora, em 2022, lançado pela B3, o guia de ESG da B3, né, que é um guia que, de forma prática, mostra o caminho para a sustentabilidade, como as empresas podem criar os seus indicadores, como as empresas devem seguir na linha de sustentabilidade e quais temas elas devem abordar com mais prioridade. Ela não é uma regulamentação, né, porque ela não dita como cada empresa tem que se portar, até porque cada empresa e segmentos são diferentes, mas ela é um excelente guia, e eu convido a todos, né, que entrem no site da B3, esse manual está disponível, aberto ao público, para que todos baixem e entendam aí, então, as sugestões, né, e o caminho que a B3 já propõe para as empresas. Pode seguir, Fábio. Agora a gente vai fazer aqui um quiz com vocês, né, um questionário. Gostaríamos da participação aí de todos, né? Então, com relação a essas perguntas, a gente vai dar um minutinho aí para vocês responderem, e ao final desta pesquisa a gente vai então mostrar aqui os resultados dessas questões, né? Então, assim, a primeira questão aí com relação à regulamentação, né, tema de ESG e sustentabilidade. A segunda questão aí com relação aos indicadores de pegada de carbono, né, se você acha que isso será importante no Brasil aí para fins de reportes legais, bancos e o mercado. A terceira questão com relação a ter um sistema que automatize e organize os indicadores de sustentabilidade ESG na sua empresa. E a quarta questão está ligada aí
diretamente a incorporação de ESG na estratégia corporativa, né? Então são questões aqui que a gente acha relevantes para a gente ter uma percepção de todos que participam aqui, em como se comporta aí a questão do ESG em suas organizações. Então a gente vai dar mais um minutinho para responder. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Fábio, como é que tá o pessoal? Então, já respondeu. Excelente. Né, então aqui, Fábio, você segue agora com o comentário, então, das respostas? Sim, interessante que 100% das pessoas que responderam essa pesquisa acreditam que o ESG e a sustentabilidade tendem a reduzir desigualdades e melhorar o ambiente. Muito legal, né? Um índice bem significativo, né? Quase todos também acreditam que o indicador de pegada de carbono, que nós vamos aprofundar nos próximos slides esse tema, fazer uma demonstração, inclusive, da solução da SAP, vai ser importante para fins de reportes legais e a bancos no mercado. A importância de um sistema também foi considerada alta pela maioria das pessoas, né? E também 100% das pessoas acreditam que o ESG deve ser incorporado diretamente na estratégia corporativa, né? Isso é bem interessante, inclusive essa pergunta aqui foi feita em uma outra pesquisa, um público bem maior, de milhares de executivos de empresas, e claro, não foi 100%, mas foi 90% a resposta que houve nessa outra pesquisa. Então, seguindo, pessoal, o nosso bate-papo, a gente entra aqui no tema de cadeia de valor sustentável. A SAP tem se preocupado muito com esse tema de criar uma cadeia de valor sustentável. Sustentabilidade não somente para a sua empresa, como também para toda a cadeia de suprimentos. E para isso, dois produtos da SAP se tornam muito importantes. O BTP, quem é do mundo SAP já conhece, Business Technology Platform, é uma plataforma que amplia o poder do antigo NetWeaver, coloca o CPI, Cloud Platform Integration, para integrações, desenvolvimentos low-code, no-code, você não precisa usar a BAP na plataforma BTP, isso roda em cima do banco HANA, né? Tem o SAC, SAP Analytics Cloud, toda a parte de BI está aí dentro também. Internet das Coisas, e o Business Network é uma outra plataforma que facilita a integração da cadeia de suprimentos com seus parceiros de negócios, clientes, fornecedores, transportadoras. E a SAP tem esse conceito de design to operate, desenho, planejamento, produção, transporte e operação, que seria a manutenção dos ativos. Dentro de desenho, a gente pode falar de vários produtos da SAP que facilitam a colaboração entre os parceiros que participam junto com a sua empresa da construção, do desenho de um novo produto. Lá na Europa, tem sido muito adotado esse produto SAP Responsible Design and Production, que é um produto que ajuda as empresas a calcularem o percentual de plástico, a quantidade de plástico nos produtos. Vocês sabem que na Europa hoje existe já taxação de plástico, e as empresas são obrigadas a desenvolver produtos e fazer o disclosure, informar ao mercado, aos órgãos reguladores, o quanto que tem de plástico. Isso é taxado hoje em dia. Então, esse produto ajuda também nesse desenvolvimento sustentável de produtos, né? Na parte de planejamento, a gente tem o Ariba, que colabora com a troca de informações entre os fornecedores da sua empresa, e o IBP, Integrated Business Planning, que é um produto que ajuda
em um dos seus cenários, a calcular a pegada de carbono planejada e até controlar a pegada realizada da sua produção e do seu transporte, um produto muito interessante. Na parte de manufatura, a SAP tem o Digital Manufacturing Cloud, que em conjunto com o IBP ajuda a controlar o planejado e realizado das emissões. O DMC, Digital Manufacturing Cloud, é um produto de cloud pública, de Manufacturing Execution, né, de MES. Ele ajuda a controlar o detalhe da execução da sua produção e fornece várias informações iniciais também. Na parte de Transportation, Transportation Management, que é um produto campeão da SAP, classificado pelo Gartner Group como um dos líderes no segmento de software de transporte e logística, né? O Transportation Management, ele é um produto que, junto com o IBP, te ajuda a calcular a pegada de carbono da sua rota, né? E o próprio TM ajuda a reduzir os tempos de transporte, por conseguinte, a pegada de carbono. Na parte de operação, a gente vai falar com mais detalhe no próximo slide, a gente tem condições de calcular o impacto ambiental por equipamento, e melhorando a eficiência do equipamento, a gente também vai reduzir o consumo energético e, portanto, vamos aumentar o grau de sustentabilidade da nossa empresa. A SAP tem esse conceito de Intelligent Asset and Service Management, que é o IAM, né? Onde a ideia é que, através de ativos eficientes, estejamos minimizando a pegada de carbono da nossa empresa. Isso passa pelos produtos básicos, então o produto PM, Plant Maintenance, que é o software de manutenção, aparece aqui com ordens de manutenção, inspeções, lista de tarefas, e evolui também por outros produtos, o APM, Asset Performance Management, que te possibilita trabalhar com FMEA, análise de falhas, com manutenção preditiva, com sensores. A gente tem o Predictive Asset Intelligence dentro do APM também. Enfim, toda a suíte de ativos inteligentes ajudam os clientes a reduzir a sua pegada de carbono. A gente tem o Green IT, a gente tem o SAP Landscape Management Cloud, que, em um ambiente de nuvem pública, ajuda as empresas a fazer start and stop schedules do seu CPD interno ou terceirizado ou colocado na nuvem, através de análises da utilização dos sistemas, dos vários sistemas, né, dos tempos de ociosidade, uma análise inteligente, e com isso reduzindo o consumo de energia do seu CPD, com isso aumentando o grau de sustentabilidade da sua empresa. A SAP tem também soluções para empresas de carregamento de carros elétricos. Então, o e-mobility é uma plataforma, é um produto, o Public Cloud também, que ajuda a empresa a controlar a sua estrutura de carregamento, a monitorar e racionalizar esses carregadores, né? E também na precificação e faturamento desses equipamentos, né, aos clientes finais ou às empresas que se utilizam disso. Nós já falamos do IBP, Integrated Business Planning, aqui tem uma tela dele que mostra alguns indicadores de forecast de emissão e de realizado de emissão de carbono. Isso é válido para a produção, para o transporte e para o armazém. O EWM também tem um cenário de integração. O Transportation Management também já comentamos, ajuda a reduzir a pegada de carbono com um planejamento e execução de transporte bastante racionalizado, e com o IBP você pode calcular a pegada das suas rotas e controlar a execução disso. Nós temos hoje um dado muito importante: 94% dos viajantes a negócio buscam, valorizam as viagens verdes. E o nosso produto SAP Concur fornece informações de pegada de carbono das companhias aéreas, dos hotéis, e possibilitam para o viajante fazer um planejamento
com uma menor pegada de carbono, né? Esse é um tema bastante interessante e esse produto da SAP atende a esse anseio dos viajantes de negócio. Existe também um outro produto da SAP, Cloud for Energy, que atua em cima dos medidores para as empresas de utilities, ajudando a racionalizar, a reduzir perdas, ou para as empresas industriais que fazem uso desses medidores, né, para também ajudar na racionalização energética, né? Com isso, eu passo aqui a palavra para o Sérgio. Ele vai falar desse slide e vai fazer algumas demonstrações do produto que calcula a pegada de carbono da sua empresa e da sua cadeia de suprimentos. Sérgio, você vai projetar a tela agora? Vou falar em cima desse slide, eu já pego a tela, Fábio. Então vamos lá, pessoal, retomando aqui, importante a gente falar aí de dois produtos, né? Dois produtos que a gente vai fazer a demonstração aqui. Não é uma demonstração de 100% do produto, seria muito longo, né? Mas a gente vai mostrar um pouquinho de cada um funcionando. A gente vai falar então primeiro do SAP Product Footprint Management, né, que significa que é o sistema que calcula a pegada de carbono dos produtos ao longo do seu ciclo de vida, tá? Isso inclui os escopos 1, 2 e 3 de toda a linha de produtos, tá? E aí, assim, até clarificando o que é escopo 1, 2 e 3 de pegada de carbono, acho que nem todos têm esse conhecimento técnico. Então, antes da gente ir para a demonstração, a breve explicação. O escopo 1 é toda a pegada de carbono de emissões diretas, ou seja, de responsabilidade da própria empresa. Então, por exemplo, a minha linha de produção, a energia que ela consome, ou a minha frota de veículos de venda ou de distribuição, isso são emissões diretas. O escopo 2 é uma emissão indireta do consumo de energia elétrica da rede, né? Caso, por exemplo, eu não tenha um gerador a diesel ou não tenha uma planta de placas solares, eu consumo energia da rede. Então, a energia da rede é o escopo 2. E o escopo 3 são as emissões indiretas, né? Na grande maioria, você pode colocar aí dois itens principais, né, no escopo 3, tem mais, né? Existem 15 itens de possibilidade de escopo 3, né? Dentre eles, a gente destaca exemplos como as matérias-primas, né? Então, qual é a pegada de carbono da matéria-prima, qual você consome, e também, por exemplo, a pegada de carbono em relação ao transporte dos seus funcionários, né, da ida e vinda do trabalho. Então, tudo isso pode ser considerado dentro do Footprint Management para gestão aí, do ciclo de vida do produto e a sua pegada de carbono. E também é importante dizer aqui que esse sistema, né, ele faz a coleta de dados, né, a partir de integrações ou de forma manual, caso isso seja inviável, mas não só em relação à base de dados SAP S/4HANA, como está demonstrado aqui, mas também em relação a legados, tá? Muito importante dizer assim, que você não precisa ter aí todo um arcabouço de soluções da SAP, você tem o seu legado, de onde você tem informações, é possível também fazer integrações para a obtenção das informações aí de pegada de carbono dos produtos, tá? Mas a gente vai mostrar aqui como funciona o Footprint Management, dar um overview disso e como ele pode ser útil aí para o reporte, né, deste indicador em específico, que é a pegada de carbono. Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Vou dar uma mensagem ao público, um minuto só, Sérgio. Está aparecendo, se vocês quiserem observar o nome de vocês e mudar, é importante caso vocês façam perguntas, para que eu me dirija a vocês pelo nome certo, tá? Então algumas pessoas entraram e alguns nomes acabaram ficando replicados. Então, para eu responder as perguntas e me direcionar a vocês corretamente, se vocês quiserem mudar o nome de vocês, fiquem à vontade. Obrigado, Sérgio, desculpe. Imagina, podem colocar as perguntas no Q&A que a gente vai responder no final, tá? Exatamente. Se vocês não mudarem o nome, vai ter talvez o nome de uma pessoa diferente aí, mas ok, as perguntas serão respondidas. Obrigado, Sérgio. Não, combinado, gente. Então, qualquer dúvida em relação a isso, a gente está aqui, vamos esclarecer, tá? Então, aqui, dando continuidade, essa aqui é o nosso produto, né, o Footprint Management, tá?
Eu vou navegar por algumas das opções. Acho que a primeira delas que eu gostaria de mostrar é a visão geral de pegada de carbono, né? Porque no final do dia aqui a gente precisa fazer um reporte, né? A gente já citou ali anteriormente que a CVM já obriga, né, as empresas listadas na Bolsa de Valores a reportar este indicador, entre outros, tá? Então eu estou selecionando aqui um mês, né? O controle é mensal, e depois é importante também salientar, o reporte de pegada de carbono é anual, né? Como funciona o imposto de renda, né? Com ano base no ano anterior, para que você tenha uma pegada de carbono total de toneladas de carbono equivalente, CO2 equivalente, ou GHG, Greenhouse Emission Gases controlado, tá? Então aqui eu estou filtrando o mês de fevereiro, para a gente observar aqui que tipos de informações a gente tem, tá? Então aqui eu consigo observar, por exemplo, nesse gráfico aqui à direita, que a emissão de escopo 1, né, do GHG, foi 2,2 toneladas. Isso aqui são, o escopo 1, lembrando, são as emissões diretas, né? E aqui eu tenho aqui também por tipo, né? Então, assim, quais são as emissões diretas da parte diretas e também de fugitivas, né? Então aqui entra, por exemplo, o consumo de combustível, etc e tal, ou gás natural, e assim por diante, né? Então, mas eu posso mudar aqui o filtro, né, de escopo 1, colocar por categoria, né? Então aqui eu tenho aqui emissão por categoria, para a gente fazer uma análise de GHG completa, né? Outra análise que a gente pode ver aqui, né, são de produtos comprados, né, das matérias-primas. Então aqui já é entre o escopo 2, então eu tenho a pegada de carbono de cada produto, né. Ele vai mostrar aqui, se eu filtrasse mais de um mês, ele ia mostrar os gráficos aqui por mês ou totais, tá? Então esse aqui tem uma série de análises que a gente pode ver aqui em resultados gerais. Outro ponto aqui que eu gostaria de mostrar, né, então é como a gente controla aqui, né, então, por exemplo, produtos comprados, né, então quando eu olho aqui para os produtos de matéria-prima que nossa fábrica aqui da demonstração consome, eu vou mudar novamente aqui o dado aqui para o mês de fevereiro, que é o mês que eu tenho mais relevância dentro dessa demonstração. A gente pode observar aqui, então, nesse gráfico, qual é a pegada de carbono por produto, né? Então aqui, por exemplo, aqui a gente observa que o cacau, 60%, ele tem aqui esse perfil de consumo de pegada de carbono, né? Então a gente olha aqui o dado aqui embaixo. Interessante aqui dizer que, por exemplo, a cada 6 quilos de cacau consumidos pela minha linha de produção, eu tenho 0,075 tonelada de CO2 equivalente. Claro que isso aqui são quantidades irrisórias aqui de demonstração, né, mas você imagina que uma fábrica de chocolate não vai usar só 6 quilos de cacau, são toneladas, então aqui realmente são valores expressivos aqui que a gente vai ter num sistema real, né? Mas o importante aqui é a demonstração e o controle da sua linha de produção como um todo, inclusive da sua matéria-prima, tá? Incluindo então o escopo 3. O outro ponto aqui interessante que a gente tem aqui dentro do Footprint Management são os modelos e fluxos de energia, né? Então, assim, como é a minha linha de produção? Uma das coisas mais difíceis é você determinar como isso funciona. E aí, portanto, onde são os pontos de consumo de energia. E aqui a gente linka bastante com as demais ferramentas da SAP. Por exemplo, o Fábio falou agora há pouco da medição de energia, né? Então a gente tem aqui um gráfico, deixa eu colocar aqui só um pouquinho mais abaixo para ajustar o tamanho da tela. Esse gráfico aqui, ele é um fluxo,
né, do consumo de energia, né? Então, assim, a gente constrói dentro da ferramenta como funciona a sua linha de produção de cada tipo de produto, e se ele consome gás natural, se ele consome, aqui tem um medidor, né? Então esse medidor ele pode obter dados de forma automatizada através dos outros produtos da própria SAP, ou através de IoT, obtendo dados dos equipamentos já direto na linha de produção, ou eventualmente, caso não seja possível esse tipo de automação, também existe a opção de input manual, né, de medição manual, e posterior input para cálculo de cada linha de produção. Então aqui a gente mostra como é que funciona o seu fluxo de produção, ou os fluxos todos de produção, fazendo com que fique mais simples de fazer a medição, então, da pegada de carbono, né, do CO2 equivalente dos seus produtos, tá? Aqui eu passei muito rapidamente, e aí a gente tem aqui também, por fim, né, na pegada de carbono, o gerenciamento, perdão, aqui o modelo de fluxo de energia, quando a gente cria opa, deixa eu navegar aqui para cima que ele está voltando para lá. Aqui temos as estimativas, né, e os inventários de pegada, né? Então, quando a gente entra dentro do inventário, a gente pode ver aqui a progressão dos inventários. Então, em março aqui, por exemplo, que é o mês que não estava fechado, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, eu consigo aqui, no caso, editar os dados, né, para completar o quanto que eu consumi de quantidade, né, para ele gerar aqui o CO2 equivalente. Então aqui eu posso fazer por uma integração. Nesse caso aqui eu estou fazendo uma edição simples para demonstrar aqui a entrada de dados, né, e assim a gente completa o inventário. Então aquela informação, por exemplo, do fluxo pode vir diretamente automatizada para cá. Tá? Então esse aqui é um pedacinho do Product Footprint Management. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, porque a gente vai fazer uma segunda demonstração, que é o Control Tower, né? O nosso Control Tower, deixa eu aqui para a apresentação, colocar aqui em modo apresentação. Perdão, acho que ele não está demonstrando a tela correta aqui para vocês. Deixa eu parar compartilhamento. Eu vou compartilhar novamente a apresentação. Ok. Compartilhar. Creio que vocês estejam vendo aí a apresentação agora, certo? Maravilha. Então, aí só fechando, então, um ponto importante aqui também em relação ao SAP Product Footprint Management, a Intec Pro tem trabalhado em parceria forte com a SAP. Estamos fazendo o desenvolvimento da localização Brasil do Product Footprint Management, porque existe aí questões com relação à legislação brasileira, em relação ao álcool, diesel, como é a mistura dos combustíveis, também a questão do perfil, né, de energia elétrica, que é regulado aqui pelo governo, né, pelo Operador Nacional do Sistema de Energia Elétrica, com ligamento ou desligamento de termoelétricas e perfil de consumo de energia e sua pegada de carbono. Então, essas regulações e regulamentações, até com fluidos, refrigerantes e extintores também, tudo que altera eventualmente a cálculo de pegada de carbono e seus dados mestres e tudo que é necessário para o Brasil, a Intec Pro está observando para fazer esse desenvolvimento. Tá? Então aqui é importante a gente salientar antes de seguir para o Control Tower. Então estamos aqui na vanguarda de desenvolvimento. A seguir a gente vai falar dos indicadores gerais de sustentabilidade, né? Então, ao longo de toda a cadeia de suprimentos e de manutenção e de todos os produtos que a gente demonstrou e de outros produtos, né, das vertentes aí de social e de governança que a gente não focou hoje, né, mas existem aí então vários outros produtos que também atendem
as questões aí de social e governança, né, para controle dos indicadores e controle das operações, a gente tem aqui o Control Tower, que é um sistema, né, de reporte centralizado de todos esses indicadores, tá? Então, aqui a gente consegue ter o record, o report e o act, né, que é o Control Tower, ou seja, eu gravo os dados, eu faço por meio de integração segura, eu faço o report é conforme as necessidades aí impostas pelo mercado para a questão pela regulamentação da CVM e também conforme indicações ali no manual da B3 que a gente viu mais cedo, né? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho de como funciona o Control Tower. Ele ajuda a gente a fazer o controle dos indicadores, tá? Essa aqui é uma demonstração um pouquinho mais rápida. Eu vou novamente aqui compartilhar aqui a minha tela. Eu vou sair aqui no modo apresentação. Aqui novamente. Esse aqui é o nosso Control Tower, tá? Então quando a gente entra... compartilhar, agora sim. Voltamos aqui à apresentação. Então, a tela aqui inicial do Control Tower, onde a gente consegue observar, então, todos os tipos de indicadores, né? E de novo, são configuráveis e parametrizáveis para a cada empresa, para cada situação e cada cenário. Algumas empresas têm mais relevância em alguns indicadores do que outros, né? Então, aqui a gente consegue observar, por exemplo, né, o mesmo indicador que a gente viu agora há pouco, né, de GHG, né, que deixa eu achar ele aqui, o GE, né? Então o GE é o gás de efeito estufa. Esse número ele vem lá do Footprint Management, tá? Por meio de uma integração, e a gente consegue observar, então, quando a gente clica nele aqui, as ambições, né, e o controle do que a gente deve ter aí em relação ao perfil de consumo do GHG, tá? Então aqui é o GE, a gente tem aqui um perfil, né, de consumo mês a mês, demonstração do indicador de forma auditável, inclusive. Uma das exigências da CVM é a auditoria de relatório, né? Então isso aqui é importante. Outros indicadores também da parte social e de governança estão aqui, né? Então, como por exemplo o valor econômico gerado direto, despesas de P&D, né, que são econômicas, por exemplo, na parte social, a participação de mulheres no corpo de governança, tá? Ou seja, em cargos de liderança da empresa. Então, que a gente controla e estabelece as metas e faz um gerenciamento das ambições da empresa. Assim, a gente não tem muito tempo, de novo, para se aprofundar em todo o Control Tower. Acho que é importante aqui salientar novamente todo o alinhamento em relação ao mercado nacional e também que a Intec Pro está desenvolvendo a localização para atendimento de tudo que é ligado à legislação brasileira. Fábio, a palavra está com você de volta. Ok, obrigado. Sérgio, a gente vai ter agora uma segunda pesquisa. Vocês estão vendo na tela de vocês. Agradeço que todo mundo responda, agora que a gente terminou as demonstrações também. Vocês estão vendo a pesquisa? Eu acho que já está aberta, né? Já começaram a responder aqui. São 3 perguntas, né? A primeira perguntando o grau de interesse em mais informações sobre pegada de carbono e emissões zero. A segunda é sobre economia circular e perda zero. A terceira, interesse em desigualdade zero e responsabilidade social, né? São 3 temas, né, que fazem parte aí do ESG. A SAP tem soluções para todos os 3 temas. Nesse webinar de hoje a gente está focando no primeiro, né, que é a pegada de carbono, emissões zero, mas existem vários produtos da SAP para economia circular, perda zero
e também para redução de desigualdade, né? E a última pergunta, né, tem a ver com o ESG, né? Qual das 3 dimensões você considera a mais importante, né? O environment, ou o social, ou o governance, né? Então, agradeço aí a resposta do pessoal. Em 15 segundos a gente vai encerrar esse pool e mostrar para vocês os resultados que nós tivemos aqui, tá, pessoal? Então, como nós podemos ver, né, a maioria do público aqui presente tem interesse no tema de pegada de carbono, e também muito similar na economia zero, e mesma coisa para responsabilidade social, desigualdade zero, e como já era esperado, né, o tema environment, o tema meio ambiente é um tema preponderante, né? Inclusive a gente mostrou um slide lá atrás que a preocupação número 1 da geração Z, dos mais jovens no Brasil, é exatamente com sustentabilidade, né? Então bate mesmo que o meio ambiente ele seja um objeto de preocupação e algo que esteja no coração das pessoas, né? Posso fazer só um comentário adicional aqui, Fábio? Eu tenho participado de algumas pesquisas similares aqui ao longo da carreira, e todas elas apontam realmente o environment com mais de 50% do foco de interesse. Isso é comum. Aqui só uma informação adicional para vocês. Não quer dizer, obviamente, que para se ter isso, você também não permeia os outros pilares do ESG. Não há controle ambiental, não há sustentabilidade ambiental sem você ter uma forte governança, um Green Ledger. Então é importante lembrar que toda esta cadeia de soluções integradas e as informações, elas fluem por esse conceito híbrido de ESG, mas sem dúvida é um foco de preocupação aí do planeta e da nossa sociedade. Obrigado, Fábio. Muito bom. Temos 2 slides aqui no final e depois eu vou passar para o Márcio. Parece que houveram 2 perguntas, talvez você queira comentar sobre elas, Márcio. Ainda temos algum tempinho antes de fechar. Mas, falando sobre a Intec Pro, aqui à direita tem um QR Code para quem quiser visitar o nosso site. Nós trabalhamos desde 99 como parceiros da SAP, de serviços de venda de software, com foco nas soluções de Digital Supply Chain Management, e atualmente estamos investindo bastante esforço no tema de sustentabilidade. E estamos trabalhando na parte de reporting, pegada de carbono, eficiência de ativos, Environment, Health and Safety, que também é uma suíte de produtos da SAP que estão disponíveis ligados a esse tema de sustentabilidade. Então, Márcio, as perguntas que fizeram, achei muito interessantes, né? Cabe um comentário aqui. Sim, né? Sim. Eu as respondi pelo chat, mas basicamente as perguntas eu posso ir em 2 blocos. Uma é o quão integrada e quão fácil é possível se ter a informação de toda a cadeia produtiva, desde o desenho até, de fato, a operação, a entrega do produto e serviço. E eu vou dizer que o que nós estamos propondo aqui é uma solução totalmente integrada. Temos todas as soluções do mundo? Obviamente não, esse tema é extremamente extenso, mas temos um arcabouço de soluções bastante completo, e também desenvolvimentos específicos, apps específicos, que você vai integrando dentro dessa cadeia de soluções. Então você pode permear qualquer informação de produção, ordem de produção, fase de produção, o controle de matéria-prima, seja ele transformado ou vindo da sua rede de fornecedor. Aqui é um ponto importante: cadeia estendida, controle 1, 2, 3 de ESG, responsável pela compra do meu material, pelas emissões da minha produção, e depois, no nível 3, o que este produto ou serviço vai gerar de carbono na sua utilização. Então, uma cadeia completa e totalmente integrada. Uma outra pergunta que sempre vem muito à tona
é o quão difícil, traduzindo, né, simplificando aí, o quão difícil é ter esses KPIs. A gente aqui não está falando de uma autópsia, né? Eu costumo brincar assim, autópsia é você gerar relatório do que aconteceu, é importante, mas não é suficiente. Aqui nós estamos falando de uma solução de monitoramento, que além dos indicadores e dos relatórios que você vai ter, você ter de fato gerindo a sua cadeia de produção, de transporte, de armazenamento, de inclusão social, de viagens online, real time, para que você evite o desperdício, para que você evite a emissão de carbono, para que você breque uma política de não inclusão social. Online, real time. Então a gente está falando aqui de um conceito integrado também à inteligência artificial, à blockchain, com soluções SAP e, quando não SAP, integrados com as tecnologias de Business Technology Platform que o Fábio disse. Então eu acho que esses dois são os dois focos das perguntas, né? Quão fácil, quão integrável e quão entregável as nossas soluções são quando a gente olha todos esses 3 pilares de ESG. E eu volto um pouquinho no ponto anterior, não sendo muito prolixo, de que nós estamos falando de environment, social e governance. O environment, sem dúvida, é um grande foco, mas a gente não pode atuar no que a gente não pode medir, a gente não pode atuar no que a gente não monitora. Então, a solução ela é toda permeada para o social, também para a governança, conceitos de Green Ledger, conceitos de blockchain, conceitos de colaboração de ecossistema integrado. Tá ok? Muito obrigado, Márcio. A Nádia Torres, ela é gerente, ela fala do México, ela está aqui também nos apoiando. Talvez você queira colocar alguma mensagem, né? Ela é gerente de produto, desculpem, né? Do produto, da suíte de produtos de sustentabilidade, né? Nádia, por favor. Claro que sí. Bueno, será en español, ¿vale? Sea ahí. Definitivamente, estos temas de environmental, social and governance son de gran importancia para la región. Sus procesos de negocio con una sustentabilidad, porque, bueno, justamente estamos viendo mejoras operacionales, ¿sí? Lo que le llamamos operational efficiencies, derivados de estos proyectos de sostenibilidad. Dentro de SAP, nosotros tenemos soluciones que están con el core de sustentabilidad dentro de estas soluciones mismas, precisamente para no tener que hacer esa diferencia entre un proyecto de sustentabilidad y un proyecto de supply chain. Para SAP todo viene en conjunto. Nosotros tenemos un poder fundamental como empresas para con temas de sustentabilidad aunados a nuestros procesos de negocio. Entonces, bueno, finalmente nosotros aquí lo que les invitamos es a que conversen con nosotros, que revisemos en conjunto cuáles son sus estrategias con temas de sostenibilidad y veamos cómo estas estrategias hacen sentido para tener proyectos de gran valor y que podamos generar no más esquemas de operational efficiency, sino verdaderamente empresas que son sustentables, empresas que son resilientes y empresas que enfrentan mucho mejor un tema de riesgo en general. Muchas gracias, Nádia. Para fechar, o Henrique Orfeu nos pediu para detalhar um pouco mais o que a Kentech Pro tem desenvolvido em termos de sustentabilidade. Henrique, você viu a demonstração do Sérgio daquele Product Footprint? Nós mostramos como calcular a pegada de carbono para a sua empresa, escopo 1, 2 e 3, para os seus fornecedores também, é válido o mesmo modelo. Só que no Brasil nós temos algumas regulamentações específicas. Por exemplo, a gente tem álcool anidro,
e não tem no exterior. Como é que você calcula a pegada de carbono do álcool anidro? É uma fórmula à parte, não está no produto que o Sérgio demonstrou. O diesel também, existe uma legislação específica para cálculo, energia elétrica, fluidos refrigerantes, CFC, extintores de incêndio, isso também tem um cálculo por normas brasileiras, né? O que a Intec Pro está fazendo, na verdade, é um complemento à solução da SAP, são aplicativos desenvolvidos no BTP, em Fiori, e integrados via CPI com o produto principal da SAP, né? Então, nesse caso aqui, desse nosso cenário, esse aplicativo que nós temos. Temos uma fábrica de BTP que tem desenvolvido também outras soluções, outros aplicativos de negócio via BTP, mas aqui no escopo é exatamente isso que nós estamos desenvolvendo e atendendo a alguns clientes que nós temos hoje relacionamento nessa parte de sustentabilidade, né? E, por fim, eu convido a todos vocês a conhecerem um pouco mais a fundo as soluções da SAP. Nós vamos ter todo o prazer de irmos até a empresa de vocês ou fazermos uma reunião virtual, apresentarmos mais a fundo os produtos da SAP, entendermos o seu cenário. Como o Márcio disse, cada empresa é uma empresa, cada cenário é um cenário, e a gente tem muitas soluções possíveis de atendermos, tá? Eu agradeço, então, a todos. Acho que temos só uma questão sobre estar gravados. Não sei se o Sérgio quer responder essa pergunta, eu não sei se conseguimos gravar, nós estávamos tendo uma questão técnica. Está gravado isso, podemos disponibilizar depois? A gente vai visualizar e depois a gente vai mandar a apresentação para todos, o que tiver disponível da gravação também, tá? Tá, mas a apresentação todos vão receber. A Aline de Castro nos perguntou isso, então isso está respondido. Tá ótimo. Tá bom, gente, então podemos encerrar. Muito obrigado pela participação de todos, viu?